Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Abigail. Que nesta solicitude entre nós todos vós, todos nós e todos os seres que aqui estão, apenas invisíveis aos vossos olhos, que precisamos relatar, tratar a miúde, solicitude, o que faz abrilhantar, sol, luz, o caminho que faz abrilhantar. Então, o caminho que faz abrilhantar entre nós, que seja o auspício, mais uma vez, daqueles que porventura tantas vezes estiveram aqui e tantos outros que estão acomodando-se neste assento agora, sempre valerá. Então, naquilo que possa brilhantar agora entre nós, o caminho que se abrilhanta, diz respeito a este portal da edificação, pleito ecumênico da verdade, uma ordem explícita e implícita, que traz como aparência, ou traz como aquilo que quer demonstrar a aparência externa dentre todos estes encarnados que estão aqui e a aparência de todos nós, destes que estão fazendo realçar através deste e de todos os outros muitos e muitos que estão aqui. Espíritos da natureza humana espiritual. Espírito da natureza humana espiritual significa que é um elo de caminho e de progressão do espírito. Um dos. Só que este elo de progressão da natureza humana e espiritual, de que encarna nesta terra, encarne, e de que tem no paralelo disto muitos outros seres em progressão que não encarnam nesta terra, mas estão em progressão de outro modo. Mas, por conseguinte, nós fazemos parte desta progressão, desta evolução, e de um modo que, ao que tudo indica, ao que Cristo indicou, e todos os seres que vieram nesta terra indicaram, toda a nossa progressão e evolução, então está explícita do lado de fora, que diz respeito a toda essa civilização gigantesca e imensa, como manifestação da natureza humana e espiritual em coletivo, desencarnando e voltando, desencarnando e voltando, e todos os seres que rapidamente trouxeram, não o que está aqui inventado, o que está inventado lá. Talvez muito, muito pior e mal feito do que de verdade é. Então, a antiguidade de tudo que vem em todos vós, em todos os mecanismos possíveis, são antiquados, de onde muitas camadas e campos de vida. Ora, então existe um atrelado daquilo que caminha, do espírito depois entre encarnar e desencarnar, explícito. Então lá e aqui. E depois tem o implícito. Então quer dizer que o explícito, depois de lá, coletivamente progride. Coletivamente progride, coletivamente progride. E o implícito entre nós quer dizer que cada um é o que importa. Se estivermos abarcados por toda a tecnologia e por tudo o que a ciência possa trazer coletivamente, então olhem para fora e para a vida de todos vós. Por onde caminhar e o que os trouxe até aqui? Por todos os meios possíveis. O que isto traz implicitamente para nós? Explicitamente, sim.
Podeis adquirir, aumentar o que adquiris, multiplicar pelo que adquiris. E de que coletivamente ainda, desta preciosa pátria, em todas as pátrias externas, desta grande civilização, o que prepondera é toda a fome possível implícita. A fome implicitamente, explicitamente do corpo explícito, este corpo de todos vós, a miséria, a decadência, o horror, o ódio, a distorção daquilo que é justo, da justiça e da lei. Isto está explicitamente, de onde viveis, e explicitamente em inúmeros imensos laboratórios, em outros campos de vida. Tudo explícito evoluindo. Então, o que explicitamente evoluindo, de lá atrás para cá. Então, tudo que é atômico é muito recente, e o atômico parte do átomo, o fundamento, o princípio, o simples, o indiscutível. Então, este portal da unificação, pleito ecumênico da verdade, quer realçar dentro do explícito o implícito. Quer dizer que o implícito é a maior tecnologia crística possível, búdica. E de tantos outros que trouxeram para esta terra, o fundamento, o mais simples, o absolutamente intocável e não discutível. Isto quer dizer, filhos da natureza humana e espiritual. Então, realçaremos aqui para todos nós, seres espirituais que sabem realçar algo. Então, dentro de uma inteligência e dentro de um artifício do implícito, trouxe uma cerca bem grande, do tamanho que não sei dizer, de um mineral, de um cristal mais refinadíssimo possível, um diamante. Só que um diamante mais apertado do que todos os diamantes que conheceis. E, por acaso, segura um pouco de todos os chamados externos que temos explícitos. Então, dizem os grandes místicos, disse o Cristo, expressou o crístico, que pelo implícito a velocidade não é da luz e nem atômica. A velocidade é da potência divina. Num instante podemos estar onde precisamos estar, em outra galáxia. Explicitamente, precisamos do tempo. Precisamos aparelho dentro do tempo. Quer dizer que o implícito é a potência divina que carrega todos os modos e moldes de nossa capacidade, da nossa integralidade, que significa que Cristo trouxe como sua própria capacidade do milagre. Então, se o milagre crístico se apresentou em minúcias, ele disse, do tamanho da vossa fé, que seja do tamanho de uma semente de mostarda, pode transportar montanhas. A semente de mostarda quer dizer que o atômico, na quinta essência. Então quer dizer que, será que só podemos ser ilustrados com um ser habitante nesta civilização representando algo? Este que representamos algo sempre é coletivo. Então, sempre ficamos felizes coletivamente. Infelizes coletivamente. Coletivamente quer dizer que se tudo que está à vossa volta concorrer com aquilo que quereis que seja e acontece, estáis felizes. Se tudo que concorre no vosso meio e de tudo que concorre naquilo que dentro de vossos desejos, estáis infelizes. E toda felicidade e infelicidade, por todos os modos externos e explícitos, dependem deste coletivo. Então, ficamos felizes se estamos num país muito rico, coletivamente. Então, separa um ser deste país muito rico coletivamente e
separa. E ele é na propriedade do implícito, que tamanha a sua riqueza. Tem que não existe uma soberania. E essa soberania dentro do civilizatório significa que o maior combinado coletivo possível e que a riqueza explícita possa ser maior e de que as diferenças sejam menores entre os seres e de que a fome esteja erradicada fisicamente, quer dizer que é um coletivo muito feliz. Então separa deste rebanho um ser, deste país, e pergunta-lhe, e a potência divina em vós? O implícito como está? Quer dizer que vai abarcar tudo isto na hora de vosso funeral? Vai juntar numa caixa todo o país mais rico do mundo, numa caixa porque ficaste feliz coletivamente. Abarcado tudo dentro do que seja progressivo, daquilo que de todas as riquezas externas acumuladas e cumulativas, gigantescas. Então levareis numa caixa o maior edifício do mundo. Levareis numa caixa um aparelho que tenha toda a tecnologia do mundo e falareis com quem? Isto é portal da edificação. Um pleito ecumênico da verdade, pleito ecumênico de muitas ordens, que em aparência, lá na base do topo, estão distintas, até incomunicáveis, e elas vão subindo uma montanha ou uma pirâmide, e quando chega lá em cima, respiram o mesmo ar. Vêm todos juntos do mesmo modo. Isso significa que este ecumenismo tornou-se uma grande egrégora, onde todas elas se encontram em circunstâncias distintas do princípio e que se encontram em algo de que tratamos como indiscutível. Então todas as ordens olham o indiscutível todas ao mesmo tempo e tem a revelação ao mesmo tempo indiscutível. Este é o pleito ecumênico da verdade. A verdade, para todos nós, explicitamente no explícito, é algo discutível. Cada um de vós podereis dizer um modo da verdade. Até de discutir um modo de verdade crística ou búdica, ou de Patanjali, e assim por diante. Mas existe a verdade, algo. Não é nem um estado. É algo intrínseco a nós, que chama-se verdade. A verdade é algo que dentro da natureza humana e espiritual significa algo tão gigantesco que ela sempre existe, está no vocabulário de todos nós, desde o princípio. Então, no implícito, a verdade entra. Ela não é profanada nem discutível, ela está em si mesma. Está em si mesma de nos dar a possibilidade de saber exatamente que somos a natureza humana e espiritual. E que todos os dons que estão aqui de todos vós são muito parecidos. Então tem uma entrada. Tem uma entrada da inteligência. A inteligência está em tudo. Então, se a inteligência está em tudo, mas de que todos os outros seres podem utilizar esta inteligência de um modo como nós utilizamos? Então, existe uma inteligência naquilo que transmuta através das folhas dos vegetais, em arrecadar o sol e armazená-lo. E esta inteligência representa todo e absolutamente tudo o que significa do reino vegetal. Dos oceanos, da terra, insignificantes, pequenas, gigantes e grandes. E nós temos uma inteligência que perfaz o explícito
e faz do implícito existente. O modo de que tratamos aqui agora é de que tudo está banalizado neste grande mundo civilizatório, que tudo é banal, pode aparecer o que for. Se Cristo aparecer em pé, dentro desse civilizatório, em luz incandescente, no terceiro dia ele não é mais nada. E no implícito, quer dizer que no implícito, é a carreira maior que podemos retornar, já que ela, no implícito, quando num funeral, ela no implícito, estará ligada a todos os implícitos, e no instante estará no lugar que precisa. No explícito, se só sabemos que existe explícito, aonde vamos encontrar o explícito? Que lugar que vamos estar após a nossa morte física? Procuramos no explícito. Lá tem casas, tem roupas, tem mercadorias, tem vocação, lá tem alimento. Procuraremos no explícito e no implícito. Então, este portal de edificação está por fazer uma revelação para todos vós. Quando temos uma revelação de que a raiz de nossa vida só é coletiva, temos uma revelação e não poderemos, através disto, ter um comportamento de andar de joelhos e resolver as nossas soluções. Temos uma revelação. E que não arrancamos, que nem arrancar cabelos, em desespero deste coletivo, porque o traçado desse explícito está em encarnações, 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 encarnações. Então, se nos pisam no pé aqui na outra encarnação, vamos pisar naquele tripé. Teremos que reencontrar dentro de todas as possibilidades, e só teremos a chance do implícito. Então, o implícito é a grande religião, é a religião de religar. Que se tornou-se esta religião do explícito. Porque na religião do explícito, onde tem centenas de crentes, no explícito, entram lá para melhorar de vida. Para ter um contato social melhor. Para dentro do que social melhor, poder até auxiliar os outros. E podemos até aliviar nossos pecados, fazendo caridade. E no implícito, quando o explícito nos pega de encarnações, eles não soltam mais. Então, se abrimos os olhos, estamos no coletivo. Se fechamos os olhos, também estamos. Se fechamos os olhos, entendemos que é o nosso interior, o nosso implícito é que encontramos. Não, encontramos só exterior. Tudo é exterior. Então, fechem os olhos e levem onde está o implícito. Tudo que é exterior, porque o que é o comodato de vós, daquilo que fecha os olhos, entende que é vós é coletivo. Tudo é coletivo. Tudo é empréstimo. Um empresta para o outro aos bilhões. E todo o conhecimento externo, explícito, torna-se dentro de um comodato coletivo, para todos usufruírem. Então tornamos... O esquecimento disso que tratamos é tão absoluto que o que ficamos grandes coletivamente é o que representa. Então, explicitamente, quando chegamos nesta terra, ou em qualquer parte, mas quando chegamos nesta terra, atavicamente, ancestralmente, precisamos nos alimentar. É explícito. Temos que caçar. É explícito. Então, o implícito, na ancestralidade, era muito bem reconhecido, sabe por quê? Só o implícito sabia onde estavam as ervas que curavam. Só o implícito poderia ter uma direção e um sentido onde não era impossível. Poderia reunir classes de trabalho e
de sobrevivência e de como pode manter-se nisto dentro do implícito. Então, em todas as comunidades, da menor ao maior, existia um pajé e existia um cacique. Dentro de que existia um pajé e um cacique, representava que aquela comunidade cultuava o implícito e o explícito. Sendo que o implícito, de uma maneira magistral, é a única que poderia curar. É a única que poderia dar sentido nesta vida. E é a única que poderia dar um bem-estar interior. E falar, sois espírito, aquela pedra é espírito, aquela árvore é espírito. E foi indo. Olha, com todo este civilizatório, com tudo que ganhamos nestes milhares de anos, o espírito desapareceu da pedra, da árvore. Não precisamos mais de um pajé, porque temos farmácias, porque temos laboratórios. E todos eles são coletivos. Tem uma marca de coletividade e de discutibilidade. Sempre. Isto que queremos trazer de volta, o intrínseco, o pajé em vós. Cadê o pajé em vós e o pajé em todos nós? Somos importantes externamente, de alguma importância a mais nós temos. Somos importantes externamente como somos mais espertos do que nossos semelhantes. Então, espertos perante nossos semelhantes é uma marca. É um curso, é uma cátedra. Sede mais esperto que vosso próximo, em qualquer circunstância que esteja. Retire dos bolsos tudo que tiver e enriqueça. E implicitamente, nós somos ricos implicitamente. E quando a riqueza é implícita, significa que é o apogeu, porque tudo que é implícito é um milagre, e tudo que vemos através dele é um milagre. Então, por que quereríamos ser maior no milagre um do outro e arrancar o milagre do outro? Quando a proposição deste portal de edificação, dentro de tudo que tratamos, é naquela retenção possível deste implícito entre nós, de que tenhamos uma revelação. Se existe alguma luz um pouquinho para fora que diz, nossa, sois representante apenas do coletivo, tudo que vem da graça do Pai, da potência divina, distribuímos coletivamente. Pelos nossos sentimentos, que abraçados com nossa inteligência, com a capacidade que podemos de raciocinar, de ter memorizar, de gerar, porque aquilo que, em uma entrada de gerar, que pode gerar uma vida de mais auxiliando, nós geramos ideias. Nós geramos. É uma capacidade da natureza humana e espiritual. Então, os animais geram para manter a espécie. Não geram ideias. Não geram a competência de fazer e realizar mecanismos. Então somos o máximo. Somos o máximo naquilo que poderíamos no milagre e somos o máximo de que nos tornamos imbecis externos, onde toda a nossa capacidade da potência divina direto desapareceu. Não existe espírito. E nos achamos arrogantes e importantes. Então isto não é para ofendê-los, porque toda coletividade é. Encontre um que na coletividade não seja da coletividade, tem um elo ligado ao espírito. E de quem implicitamente sabe desse seu caminho, implicitamente.
Quando deitar o suficiente para ir para a Terra outra vez, implicitamente, reconhecerá implicitamente os seres que estarão por perto e saberão da sua jornada, saberão de sua competência, ou procurarão o que explicitamente? Casas, moradias, família, pai, mãe, tio, sobrinho. Cada um estará numa parte. Já que nesse civilizatório todos estão na possibilidade de vê-los, notá-los. Mesmo a distância que for, sabemos que há. Podemos nos comunicar, mas no implícito, o implícito combina com o implícito. E vamos estar nessas combinações de centenas de milhares de campos de vida. De que maneira tudo ficou tolo dentro do milagre de que somos implicitamente da natureza humana e espiritual, um milagre, de um milagre, viramos um resolvedores de problemas. Incessante, continuamente, sem cessar. E com isto, toda a potência divina se esvai nesta grande civilização e todos juntos, armazenados numa coletividade desta potência divina, formatam-se. Isto é simples que tratamos. Então não trazemos um conhecimento a mais explícito, porque já tem demais. Trilhões de conhecimentos. Apenas isto, filhos desta vida, viventes que apenas são. Nada de propositura, não que não seja isso. Então, naquilo que explicitamente um pai não encontra a mãe não encontra o pai não encontra o filho. Não explicitamente não há encontro. Há um acordo externo, figurativo. E existe algo dentro de uma capacidade nossa de se emocionar, dentro da capacidade do emocional, ligado a todo o externo, que diz, vem aonde quem encontra quem, e não há o que encontre. Só nos encontramos implicitamente. Então, o artigo de venda maior de todos esses séculos, pequenos séculos, está numa ordem crística, onde ele diz, através de mim, implicitamente, através de que demonstro de que a potência divina em mim, quando ela está potencializada, temos o caminho e a vida. É muito simples, mas lá fora, quando somos tomados, nada disso, é simples. Isto desaparece. E tudo que é externo fica fulgurante. Revelação. Então, se temos muitos óculos, falaremos para nós lá fora, qual é o óculos que eu preciso? Será este? Será que é este? Será que é aquele? Será que é aquele outro? Qual será o óculos? Então, o Dispersanufo, como foi intermediário de duas obras, trata muito disto, mas de uma obra que foi feita para implicitamente saber, não explicitamente. Por isso está renegado e estará, até que encontre o implícito. Então o explícito quer reencontrar explícito e vender muito. O implícito não quer. O implícito não quer vender. Ele quer atomizar o que significa o milagre, não o nosso milagre. O milagre, em primeiríssimo lugar, o Criador, que nos sustenta, nos alimenta e prodigiosamente nos dá a possibilidade de todos os dons possíveis, que são centenas, que são alguns muito, claro, e muitos milhares e milhares de outros que advêm deste. Podemos ter trilhões de pensamentos. Podemos ter centenas de amargura.
Podemos ter dezenas de ódio. Podemos ter dezenas de aplicações dentro de nossa ganância. Podemos indicar para os nossos filhos o que é de pior e não o melhor. Podemos fazer os devedores até o fim do mundo. Sabe isso que nós somos? Podemos devastar essa terra, os rios, os oceanos. Podemos devastar até o nosso próprio ar. E sempre assim. É o outro, é o vizinho, ou é outro país. Se essa devastação não está em nós, e a sensibilidade é tão grande, choramos por isto. Não tratamos disto como não fosse nada. Choramos por essa devastação. Choramos pelo espírito da terra, pelo espírito do ar, pelo espírito do vento, pelo espírito dos nossos alimentos. Choramos, porque ficamos sensíveis. Então, o in significa sensibilidade. O es, coletividade. Quem vos fala é a Abigail. A Abigail, há alguns anos, aportou nesta ordem. E quando aportou nesta ordem, significava que um residente da grande fraternidade branca, que é muito antiga, antiquíssima. Então a fraternidade branca é muito tratada hoje, até como uma ordem escassa de conhecimentos e de muita alegoria. Assim se fala da grande fraternidade branca. Alegorias. A grande fraternidade branca está no in. Com a revelação absoluta externa, e sabendo que no in existe prosperidade, porque é natural da natureza humana a prosperidade. O contrário é que atracamos nosso navio num lugar onde não é próspero. Ou dificultamos aquilo que é próspero. Ou pisamos por cima daquilo que é próspero. Inventamos uma prosperidade que é falsa, que não é a verdadeira. Então no in está a prosperidade. Sabe onde estão todos os paxés do in? Estão em lugares maravilhosos. No in, não no externo. Então, se quisermos encontrar, encontraremos com facilidade, e encontraremos com facilidade a prosperidade também. Mas isso não é possível? Sim, é possível. Então evocamos no interior desse portal de unificação a prosperidade, todas as ordens juntas. Estas ordens não estão para a miséria humana, o depósito de miséria humana, significa o tamanho que é a devastação de todos nós coletivamente. E também significa que nestes anéis todos de miséria, muitos estão pagando aquilo que jogaram fora da potência divina e ficaram miseráveis. Nasceram miseráveis e querem ser miseráveis. E também tem aqueles que exploram os miseráveis e assim por diante. Então a grande fraternidade branca, no interior do portal de unificação, como fidelidade, é tudo que tratamos agora, exatamente. Revela-vos. Mas algo em nós, do que traz externamente, revela-vos, não existe. Não existe um botão do revela-vos. Existe o absurdo total do que estamos tomados. E nos ofendemos. Então tudo que toca daquilo que somos tomados, nós ofendemos e é capaz de matarmos o que disse que sou tomado. Sim, eu estou tomado de tanto ódio que vou dar um tiro na sua cabeça. Então este portal de unificação se prepara
há décadas e décadas, até estar na sua fundação e, diante da fundação, conseguir possibilidade de retenção suficiente para que realize esta obra. E a obra é só esta. Não há nenhum comportamento a mais que lhes podemos dizer. Podemos dizer sim. O nosso mantra deste portal de edificação dia e noite. No princípio do mantra, não se adequa. É uma besteira tratarmos deste mantra. Não se adequa a tudo mais. Ele é um som. Este som tem uma inteligência. E quem criou esta inteligência e este som quer dizer que vamos te revelar o quanto estamos insensíveis perante algo assim. Que a verdade e a vida possa desobstruir o que está obstruído em mim. Até o que está obstruído até da prosperidade, da sanidade, da cura, daquilo que fortalece, traz forças naquilo que está fraco, sem potência, fortalece, traz potência o suficiente, e trazendo potência o suficiente, reunido aquilo que está desobstruído, cria uma ponte para um lugar que amplia aquilo que está estreito, como um óculos estreito que não vemos a 1 milímetro, depois amplia e vemos ampliados. E temos clareza. E do que esclarece, torna claro, faz claro, faz iluminar. E assim sendo, reunindo tudo isso, que possamos ser a luz de nosso caminho. E isto faz parte de um mantra da grande fraternidade branca, consignado nesse portal da edificação, e de que é crístico. Então, sim será que nasceu primeiro o ovo ou galinha, essa ancestralidade da grande fraternidade branca, da Umbanda aqui residente. E de todas as ordens tão antigas, e muitas delas nem existentes mais, aqui na Terra, como encarnados. Então a inteligência disto vamos criar uma ponte possível, para revelar que tudo aquilo que é externo traz a insensibilidade tão grande que podemos dizer que este mantra é uma grande besteira. Ele não funciona, jamais funcionará. Só funcionará como uma chave de uma revelação. Quem possa ser contrário a isto? Então não importa o que se estabeleça. Não importa o quanto estamos atrelados, como trouxemos no explícito. Importa que estejamos revelados. Quando estejamos revelados, acende uma luzinha pequena. É um indicativo para o espírito. Então o espírito que é especialista nisso, porque espíritos especialistas em tudo, eles se aproximam de nós. Trazem um odor agradável. Trazem agradabilidade. Traz um senso de ridículo do quanto somos arrogantes. Realizamos, justificamos a nossa vida a bel prazer. Fazemos dos nossos atos, daquilo que possa ser, como nada que significasse nesta vida. E é tudo que significa, porque através de nossos pisos e atos, demonstramos exatamente o que está em nós, que está bem escondido, que nem sabemos de nós mesmos. Então é isto. E acumulado está ainda aqui o implícito. Este implícito, sabe o que acontece? Quando o implícito acontece, todos nós partimos para o milagre. Fora deste implícito, que implícito quer dizer a potência divina retida em nós.
O explícito podemos, a potência divina em nós que se espalha pela terra e saborearmos os frutos disto que todos amam muito, a cada esquina. Isto é claro e simples, revela-vos. Revela-vos de que os próximos passos do próximo amanhecer do dia vai ser tomado em total. Primeiríssimo lugar o Pai. Primeiríssimo lugar aquilo que nos sustenta. Então, se tivermos só um buraquinho numa parede, e por aquele buraquinho todo dia é passado um alimento, e se não passar aquele alimento, nós passamos fome. Primeiríssimo lugar é que nos alimenta. E agradeço muito daquele buraquinho que vem e pego e me alimento. Se não vier aquele alimento, em alguns dias não existirá mais. Mas também, dentro daquele buraquinho, vem também um copo de água. Água. Daquele buraquinho vem uma golfada de ar. Daquele buraquinho vem um calor do elemento fogo e nos aquece. Que tal? Então o Criador está naquele buraquinho, tampa aquele buraquinho. Mas este buraquinho é gigantesco, é para nós. Por mais sórdidos que possamos ser, é para nós. Em primeiríssimo lugar, aquele buraquinho. Dia e noite, primeiríssimo lugar. E se temos uma contenda neste explícito gigantesco, primeiríssimo lugar, aquele lugar. E primeiríssimo lugar daquele lugar, tudo que advenha dele. Então, o indicador crístico, tudo que advenha dele, tudo que advenha dele, daquele buraquinho, será propício para a nossa vida e trará os benefícios exatos para nós. Quanto mais distantes, mais arrogantes, mais escuro, mais difícil deste buraquinho levar o que nós precisamos. E ficamos com sede, com fome. Mais importantes. Caberá isto, que possam repetir todos vós, ao sair daqui. Em primeiríssimo lugar o Pai, cabe, não cabe. Todos os compromissos vêm enlouquecidos e tudo. De tudo que tratamos nesta vida, em primeiríssimo lugar. Desaparece o buraquinho e estamos recebendo. Estamos recebendo tudo, direta e indiretamente. Então, se encostamos numa mesa e tem um alimento, se nem notamos o alimento, ele está vindo de graça para nós, porque o alimento se alimentou da potência divina. E levamos para nosso organismo a potência divina, e que atende ao nosso organismo físico, e assim por diante. Então saibam, todos vós, no explícito, muito claro, implícito e explícito. Então podemos falar no interior e no exterior. Podemos falar no espiritual e no carnal. Então no implícito, só no implícito, quando a potência divina em nós, no implícito, já que teve uma grande revelação, tivemos um desespero da revelação e tivemos uma luzinha. Esta luzinha aproxima um bem-querer, um perfume, algo que traz uma boa aventura, e ele vai se aproximando. E tudo no mundo, daquilo que nos toma. E vamos esses enlaces, este tudo, no prodígio do Espírito que podemos restabelecer, caminhando de volta, um por um, porque estão até claro. Pisamos em cima de acordo com o que entendemos, só que o Espírito que entende, não nós, e ele não aceita. E ficamos rodopiando por aqui e por lá. Será que vamos conseguir uma passagem explícita de que pagamos muito caro
no recurso explícito para passar. Então, neste implícito, inteligências muito antigas, ancestrais, criaram algo, uma passagem. Como ela é implícita, ela não é explícita, a passagem explícita é assim: caminheis tantas léguas, depois vira à esquerda, depois vai para a direita, tem uma passagem. E tem uma ponte, vai lá e passa. Isto é explícito. No implícito não é assim. Então, no implícito existe uma passagem que está em todos os lugares e não está em nenhum. Porque onde estamos, estaremos prontos, esta passagem se nos apresenta. Isto não é possível. Sim, é possível. Estão enferrujadas, enferrujadíssimas. Estão à nossa disposição enferrujadas. E quando isso acontece, que temos uma totalidade em nós, de que primeiríssimo Criador, e totalizamos todos os nossos dons, uns aos outros se abraçam. Não estamos divididos em partes para lá e para cá. Temos uma totalidade suficiente para que esta porta, porque precisamos dela, porque surge uma necessidade de atravessar esta porta. Ela se abre para nós, qualquer um. Então não estamos divididos em castas, daqueles que nunca vai ser e outros vai ser e disto tudo. A casta é nossa ignorância, disto que tratamos. É a nossa arrogância e a casta. Fazemos casta de arrogância por todas as partes. E esta passagem que está ao nosso dispor, à nossa disposição. Então eu digo, de toda a característica da fé que reúne esta potência divina em Abigail, esta porta se abriu. Isto quer dizer que quando esta porta se abriu, não chegamos no fim da trajetória. Começamos no princípio de que o que precisamos realizar, do que precisamos em falso, do que pisamos à toa, com os dons divinos em nós. Então não é a partir de agora, de que tudo ficou lá atrás, no passado, já que se fosse assim não existia encarnação e nem precisaríamos estar nos liames de tudo que estamos. Estamos os liames do que exatamente não foi a partir de agora. Porque senão todos reencarnariam como santos. Então, quando esta porta se abre, temos algo dentro da fidelidade deste portal de edificação, de que tratamos como um rito de passagem. Um rito de passagem é algo que nunca mais vai ser igual. Um rito de passagem é um óvulo e um espermatozoide que cresce e se transforma no ser que sois vós, e depois disto, ele vem para esta terra, ele não volta. Depois que estamos deitadinhos, bem deitadinhos, endurecidos, voltamos. Isto é um rito de passagem. Só por isto se estabelece a maior humildade que podemos ter. Não há o quê? Da coletividade humana, em sendo coletivo e não sendo possa tratar disto. Só no no implícito. No explícito não há o que faça. E neste implícito, onde temos um impulso quer dizer, o impulso é aquele que dá um empurrão em nós, caímos, no intervalo que caímos, não temos consciência da queda. No intervalo de quando dormimos, e não sabemos quando exatamente dormimos, está um impulso. Saímos da apoteose da lucidez, de estar desperto, e temos um impulso e que entramos em algo num descanso. A terra do descanso, o campo do descanso. Mas o descanso é tão descanso que prova e revela-nos que quanto estamos cansados, ora, se estivermos no auge do descanso, ele não significará nada. Mas o cansaço é tão gigantesco que quando chegamos na terra do descanso, para nós podemos falar assim, chega, é o suficiente. A eternidade chegou para mim.
Quando assim isto acontece, no demarque de uma inteligência, temos um outro empuxo. Neste outro empuxo, saímos dentro daquilo que estamos conscientes ou inconscientes, como queiram, e estamos no reino, na terra da gratidão. E ficamos tão grato, tão grato, tão grato, tão grato, tão grato, que é muito infinitamente maior da gratidão daquele buraquinho que nos atende todos os dias. Nisto implode toda a arrogância e toda a autoimportância que temos. E juramos por todas as mil de pétalas o quanto somos atacados e quanto pisamos. E estamos não na terra da gratidão. Tira-vos do campo físico do vosso organismo, toda a água. Um dia, dois. Na magnitude máxima, onde não vai sobreviver mais, chega um copo de água bem grande para vós, estende a mão, toma. De que tamanho é a gratidão? Nada mais importa do que aquilo, absolutamente tudo, o ato de tudo que é possível. Pegar aquele copo e beber a água, o elemento água. Estar salvo. Então a gratidão significa, o descanso e a gratidão significa para nós, juntos e reunidos, algo que tratamos de fé. A propositura exatamente daquilo, dentro daquele dispositivo externo que ela pode ser discutível, de ser tão direto e absoluto que é indiscutível. Somos do reino da natureza humana e espiritual, filhos do Pai. Só isso e mais nada. E quando isto acontece, num empuxo, mais um rito de passagem, entramos em oração. Então a oração não é um dispositivo de entrarmos em algum lugar, ajoelharmos e rezar, tudo externo. O joelho é externo, a intenção é externa, o prodígio do porquê entendemos aquela oração é externa, valerá para quê? E no implícito, a oração significa a abordagem mais que temos. Não chegamos no final, abordagem mais do que temos para a grande e maior revelação possível, contra a maior de todas, que somos prósperos, somos vigília, somos clareza. Isso quer dizer que a progressão e a evolução humana está o mais próximo do Criador e o contrário, o mais longe. Claro, o mais escuro, o mais nebulento, o mais odiento. E aqui onde estamos. Quando entramos em oração, no implícito, somos iguais. Não há ninguém maior e nem menor. Somos uma proeza, uma grande e maior proeza. O que tira esta proeza de tudo o que tratamos é aquilo que nos tornamos esquecidos. E vamos, em vez de caminhando para aquilo que é iluminado, vamos caminhando para aquilo que é escuro. Porque aquilo que apeteceu da nossa intenção nos leva, por natureza, estando em oração, quer dizer que estamos prontos para receber, dentro dos dons divinos, através da natureza divina, de toda ela, de toda a natureza da potência divina reunida, que nós possamos celebrar. Neste celebrar, nós trocamos. Quando celebramos, estamos íntegros, inteiros, e dentro de uma bem-aventurança, fala, quer trocar comigo? Eu te dou isso, você me dá aquilo. Eu quero trocar, estou precisando disso, então me dá. Toma para você. Então, os seres que estão aqui, estão para isto, dentro de um estado deste implícito.
de que diz assim, nossa, quanto eu precisava entregar isto para vós. Esta toalha, este manto, este cobertor, este medicamento, este abraço, isto tudo, mas não encontrava, não consigo encontrar. Então esses seres que para cada um estão, tem muitas instâncias distintas, podendo da soberania e da progressão estarem juntos há séculos. E dentro daqueles que já encontraram esta oração, e algo transborda e precisa entregar para nós, para todos nós, muito incluso a Abigmael. Estou recepcionando esta boa aventura. O Abigmael, podemos trocar? E sim, podemos trocar. Sim. Então troquem vós todos e sintam que saibam, tem algo por vós. Só não consegue entregar o algo por vós, porque estamos entorpecidos. Como vão entregar algo para alguém que está totalmente entorpecido e inconsciente? Como vamos chacoalhá-lo para entregar? Como? Isto é uma lei divina, intocável. Então não é uma invenção moderna. Isso é ancestral. É de nosso direito como espírito humano que caímos. Na terra de todos caídos. Alguns caídos se sobrepujam. Eu sou um caído maior, e você? E vós? Sois um caído menor? Nenhum encarnado desta condição que nós estamos nesta terra não seja um caído. Ou somos santos. Então isto é, nesta soberania, existe um rito de passagem que significa consagração. Então consagramos tudo que tratamos aqui. E a consagração vem daquilo que vem consagrar e daquilo que consagramos, e se juntam, se reúnem. Então a consagração em todo o caminho crístico diz respeito ao Espírito Santo. Mas todas as ordens, o Espírito Santo pode ter nomes ou codinomes, mas é o Espírito Santo. É o que prevalece além de tudo. Que nem o nosso espírito, na cadência do espírito, pode saber diretamente, de tanto que é. É mais do que atômico, é mais do que quântico, é mais do que tudo. A consagração sempre teve, demonstrada como um cálice sagrado. Neste cálice sagrado, muitos e muitos seres totalizados disseram assim: quando este cálice estiver perdido, as sombras farão e tomará conta de tudo. Então que este cálice represente isto para nós. A consagração. Revela-vos. Isto aqui não caberá lá fora, sabe por quê? Porque estamos numa caverna especial, feita por espíritos de inteligência, de cultivar isso para nós, e a capacidade e a potência para aqui estar. Então, daqui a pouco, o portal de edificação não existe. Existem nossos atrelados. Revela-vos. Se isto não é suficiente, o que seria? Então houveram viajantes à procura de uma caverna
de que lá existia um grande mestre que lhe poderia responder algumas perguntas, ou indicar um caminho. Muitos viajantes e viajaram externamente. E viajaram externamente viajaram, e chegaram externamente, bateram na porta externamente, com um ensejo. Então, muitos já só ouviram isto. Então, algo abriu a porta e disse: podereis apenas vós entrar. De tudo que traga, apenas vós. Mas se, ainda assim, também entra. Então saiba, escutareis o que dizes. Vossa premência e a vossa estadia aqui entre nós. Saireis daqui, viajareis de volta. Isto não existirá, mas podereis contar disto de que modo? Para adentrar aqui, adentrará sós, nus, de tudo. Nos de tudo não, mas espera um pouco. Ainda tenho muito o que resolver. Então vai e resolva, depois volta. Assim somos todos nós. Quando Abigail passou pelos sítios de passagem, chegou na consagração, ele sentiu fios que estavam por todas as partes, e ele sabia que aqueles fios não permitiriam o segundo capítulo. Então algo disse: volta, estás revelado, filho. Por isso Abigail está sentado aqui. Então algo nesta oração, nesta consagração, nessa celebração com todos eles que estão aqui, são muitos. Então escute a palavra de Abigail. Daqui a poucos anos estarão lá e querem entregar algo para alguém. E só conseguirão entregar numa circunstância assim. E aguardarão, e aguardarão, e aguardarão. Estarão invisíveis aos olhos. Estarão todos encarnados aqui. Estarão invisíveis. Então, o que quer dizer que estão invisíveis, não são? Então, há algo para todos nós. Aqui denominamos de paz viva e ativa, já que entendemos que ele é um quinto elemento. Elemento não é uma quinta estadia. Não é um quinto lugar. É um elemento. Ele se apresenta quando existe totalidade divina em nós, ou quando podemos ter uma concentração assim. Então, tudo que o mundo espiritual precisa, e toda a sua prosperidade está nesta paz viva e ativa. Do desígnio da potência de nós, poderemos materializar o que precisamos dentro dela. Então, a prosperidade é tão natural que nem falamos mais de prosperidade. Será que imbuídos de todo o esforço, de todo o trabalho, de todo o esquecimento, de toda a luta, só por isto? Salve, filhos e filhas. Então, num rito de passagem, nesta consagração, que todos possam lentamente, bem lentamente, e vão notando lentamente, até que ponto podeis guardar esta potência em vós. É um ensejo natural de todos para todos. Então vamos encerrando para encerrar o próximo rito de passagem entre nós. Bendito seja vós todos